Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Boa noite, 23 de janeiro de 2018. Atualidades Pampa chegando aí na sua casa, nos mais diversos lugares, das mais diversas maneiras, na sua casa, através do seu computador, através do seu telefone, enfim. Mas Atualidades, o seu programa de notícias, está chegando aí na sua casa, para todo o estado do Rio Grande do Sul, 23 de janeiro. O presidente Michel Temer está em Davos. E o ex-presidente Lula está em Porto Alegre. Uma pequena diferença de localidade. Porém, o ex-presidente Lula está dando um baile de audiência no Michel Temer. É sem sorte esse Michel Temer, né? Com aquela carinha dele de vampiro brasileiro, que as pessoas que vieram aqui para participar do Davos, que estão vindo buscar negócios, enfim, que ele veio justamente porque as pessoas estão curiosas para saber deste Brasil que está indo tão bem, que está progredindo tanto. Eu não sei o que ele tomou, do Rebelato. Tu tem noção do que pode alucinar a pessoa? Olha, claro que sim. Acontece que o poder... Há três tipos de poder. Tu chegasse a ver o Claro, Temer, tá, toda okay. a empáfia do Temer. Há três tipos de poderes. O poder econômico, o poder político e o poder do prestígio. O poder do prestígio é nutrido pelo carisma, que ele carece de A a Z, de cabo a rabo. Já o Lula tem um poder carismático, ao meu sentir e avaliar, pessoal e profissional maligno, né? É o poder do carisma diabólico, que realmente hipnotiza e bestializa e emburrece criaturas. Isso aí. Falando sobre isso, Gustavo Vitorino, quais foram as manifestações dos ouvintes da rádio? O que apanhado geral tu fizeste? É todo esse barulho mesmo? Olha, de tudo que está acontecendo, a concentração está acontecendo nesse momento, na esquina democrática. Já falaram o Tarso Genro, já falaram o Olívio Dutra, já falou a Gleisi Hoffmann, já falou Lindenberg Farias. Nesse momento, há poucos instantes, estava cantando o Chico César. O Lula deve falar daqui a pouco, porque ele veio de jatinho particular a Porto Alegre, deve retornar de jatinho a São Paulo para acompanhar o julgamento amanhã num sindicato, na sede de um sindicato filiado à CUT, lá em São Paulo. A CUT, que é o braço sindical do PT. Ele deve acompanhar o julgamento lá, que será transmitido pela internet e por alguns veículos da rede educativa no Brasil. O que de melhor aconteceu hoje, para mim, foi o registro de não violência. Nós tivemos a passeata dos apoiadores do Lula, que saiu ali do Anfiteatro Pôr do Sol, subiu a Borges, foi até a esquina democrática, onde eles ainda estão concentrados nesse momento. O Lula, se não está falando agora, vai falar daqui a pouco, porque, repito, ele termina a fala e volta para o aeroporto para subir num jatinho particular. O que está acontecendo até agora é uma manifestação até agora pacífica. Confesso que esperava mais gente. Mas tem 40 mil? Não. 3 mil, máximo 4 mil pessoas, não passa disso. Mas, claro, os números vão vir, né? Sim, claro. A direção do PT vai dizer que foi 250 mil. Mas só esse povo que veio para cá já conseguiu movimentar a cidade e fazer com que virasse um caos, né? Sim, mas o caos, você sabe que o caos é motivado muito mais pelas forças de segurança e pelas alterações no trânsito do que propriamente por qualquer registro de violência. Olha bem, eu posso queimar a língua. Sim, mas até agora foi isso. Até agora foi isso, e eu gostaria que continuasse assim. Sim, porque amanhã julga, seja qual for o resultado, cada um vai para sua casinha, cuidar do seu narizinho e pronto. Falando em narizinho, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, nas manifestações que foram feitas lá dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Teatro Dante Baroni, ela se manifestou, a ex-presidente Dilma Rousseff também, e também a deputada Manuela Dávila, que eu não sei se manifestou nesse momento, nesses encontros, mas que fez a sua manifestação também através da imprensa. Ela diz que Lula merece ser julgado pelas urnas, é o que disse a deputada Manuela Dávila. Não, ele tem que ser julgado pela justiça. Ele assim como todo brasileiro. Ele é um criminoso condenado pela justiça, que está em sede de recurso
discurso e tem que ser julgado pela justiça. Ninguém tem o direito, por sua popularidade, de infringir a lei. Ninguém está acima da lei, nem o Lula e nem ninguém. Ele é um criminoso condenado pela justiça e, como tal, tem que ser julgado pela justiça. Não, e assim como Lula, ela também apela dizendo que é a Operação Lava Jato que matou Marisa Letícia. Ah, bom, agora... Continuam falando na coitada da Marisa Letícia. Não deixam ela em paz. Eu acho que Lula tem que ser julgado, sim, pela justiça da Corte de Haia, de um tribunal internacional por genocídio. Esse senhor mata almas, mata vidas, mata esperanças e matou 17 milhões, que parece que é até mais, de empregos, que agora está em 14, mas parece que foi até em torno de 20 milhões. 14 é que deve ser mais. Então, quando eu estava vindo para cá, eu escutava Vitorino aqui na Rádio Pampa, né, sobre o discurso do Lula, e me lembrei do Montesquieu. O Montesquieu diz, o grande filósofo da Revolução Francesa, que nunca me esqueço que ele nasceu no ano do terremoto por isso que eu memorizei, de Lisboa, 1755. O Montesquieu, do Legislativo, do Judiciário, os três poderes. Ele diz, ter poder é abusar do poder. Montesquieu diz que é impossível ter poder sem não abusar do poder. É a mosquinha azul, né? A mosquinha azul eu associo com o poder. Grandes políticos que eu admirava minha vida inteira, desde sempre, eu depois me decepcionei quando eles ascenderam ao poder. Posso assinar embaixo disso? Por favor. Eu tinha assim, muita gente que eu gostava, que eu apostava. Muito boa, hein? Gente que eu gostava, que eu apostava, subiu, cresceu, ficou grandão. Marne, quem é que disse queres conhecer um homem dele poder? Dele poder. Quem é que disse isso? Essa frase é famosíssima. É famosíssima. Aristóteles. Foi Aristóteles que disse isso? Aristóteles diz assim, o poder transforma um homem em Deus ou demônio. É outra colocação. A gente tem dado azar, porque só tem virado demônio. A tua opinião da Carla, do Chicão, sobre a movimentação, se querem falar sobre isso. Essa movimentação, o Vitorino falou e está consagrado que está até o momento uma movimentação pacífica, né? Pacífica como tem que ser, todas as manifestações têm que ser É só o que a gente quer, né, Marcos? É isso que a gente pede. A democracia exige isso e o processo democrático está vigente e tudo está correndo da melhor forma possível. A frase, só corrigir, Marne, para não escapar. Voltaire. Abraham Lincoln. E Voltaire também. Se quiser conhecer o caráter de um homem, dele poder. Abraham Lincoln. É verdade, Abraham Lincoln. Mas ele bebe na fonte de Aristóteles, que depois Voltaire diz o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Um dos autores preferidos do Abraham Lincoln, depois que ele aprendeu a ler sozinho, foi Aristóteles. Além da verdade. Bom, eu quero só complementar aqui, porque o Vitorino não deixou, como sempre, eu complementar Já vai começar a resmungar? O programa já começou a chorar. Olha aí. Depois eu me queixo e as pessoas acham que eu sou contra o Vitorino. Eu adoro o Vitorino quando ele está de boca fechada. Já virou até spam na internet. O seu Vitorino não deixa eu falar. Eu deixo sim. Tenta. Mas deixa ele falar. Aproveita que ele te dá essa chance, Mário. Sai falando, Eu quero dizer para vocês o seguinte, que ele é um condenado pela justiça. Se o julgamento for técnico, que eu acredito que seja técnico, porque o caráter desses desembargadores é realmente impecável, eles vão fazer um julgamento técnico. O julgamento técnico vai fazer o quê? Vai colocar os pingos nos is e ele será condenado, porque já foi condenado pelo Sérgio Moro. Sérgio Moro colocou dentro da peça de tudo, ele colocou tudo com absoluta precisão. Então não há o que pensar. Pode acontecer algum acidente de percurso, mas sinceramente eu não acredito. Eu só faço uma pergunta. O resultado sai amanhã mesmo ou pode levar dias? A tendência é sair amanhã. Algum resultado. O resultado, eu não sei se vocês têm tempo para... Vou desenhar rapidamente em 2 minutos o que vai ser o julgamento. Desenho, bem rapidinho. O julgamento é aberto pelo presidente dos trabalhos, da 8ª turma, 8ª Câmara. Ele vai abrir às 8 horas da manhã, entre 8 e 8 e meia, abre os trabalhos, diz o que está sendo julgado, o número do processo, e passa imediatamente para o relator da matéria. O relator da matéria, toda a sentença, todo o acordo judicial, eu já expliquei aqui, tem 3 partes. O relatório, onde ele diz o que está sendo decidido,
dá o cenário que está sendo decidido. O Ministério Público, através do denunciou o senhor Luiz Inácio Lula da Silva em curso nos artigos tal. Em julgamento realizado tal, ele foi condenado. Assim, porque esse relatório é longo. Esse relatório tem de 50 a 100 páginas. Deve ter 1 hora, pelo menos, a leitura desse relatório. O desembargador relator vai ler o que está sendo julgado. E, imediatamente, a palavra, através do presidente dos trabalhos, é repassada, então, à defesa ao Ministério Público que vai se manifestar. O Ministério Público vai ter a palavra para expor a peça acusatória, em que ele pede que, em algumas coisas que o Lula foi inocentado, ele seja condenado e a ampliação da pena que a ele foi imputada. Imediatamente é dada a palavra, então, à defesa do Lula, que também vai arguir o porquê ele deve ser inocentado, enfim, e apresentar os seus argumentos, inclusive nulidades. A informação que se tem é que o advogado do Lula vai arguir uma série de preliminares. São dois, né? O Teixeira e o Cristiano. Somente ele já arguiu a prescrição? Ele vai arguir prescrição preliminar. Do caso triplex, porque começou Quanto em 2009. Tempo vai durar isso? Deixa eles estão falando juntos, gente. Deixa a Carla eu queria entender um pouco da questão da arguição de prescrição, porque a defesa diz que o caso começou em 2009 e, começando em 2009, estaria prescrito. O juiz Sérgio Moro já analisou na peça processual, quando proferiu a sentença, dizendo que começou em 2009, mas em ato contínuo continuou acontecendo, e parece que algum fato aconteceu em 2014 que justifica que não aconteça a tal da prescrição. Porque tem a prescrição absoluta, que é aquela que está no prazo estabelecido pela lei, do Código Penal, e tem a prescrição intercorrente, que é o prazo em que, em não intercedendo fato superveniente, seja manifestação judicial ou seja fato concreto, você interrompe, você prescreve um crime. O Sérgio Moro já entendeu que isso não é aplicado. Sim. Então, o advogado Lula vai apresentar isso em preliminar, assim como parece que 2 ou 3 também que ele vai apresentar em sede preliminar, pedindo inclusive a nulidade do julgamento do Moro. Feito isso, a coisa passa, então, ele vai arguir, aí volta para o relator, que então vai proferir o seu voto. Aí ele vai ler a segunda parte de uma sentença, que é a fundamentação, e o dispositivo, que é a terceira parte de uma sentença, onde ele diz que deve ser feito. Então, na fundamentação, ele vai dizer, com base em tal, combinado com um artigo tal, diante do depoimento tal, dos documentos tal, acostado, papapá. Ele vai dar a fundamentação jurídica. E a última parte, que é o dispositivo, onde ele diz, pelo disposto acima, condeno ou absolvo o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, coisa e tal. No caso de condenação, condeno pelo crime tal, previsto no artigo tal, tantos anos de cadeia. Não sei o que é tantos anos de cadeia, somados a pena da... Passa para o revisor. O revisor aí vai dar também a sua fundamentação. O revisor e o terceiro membro da turma julgadora não precisam ler o relatório, que é lido apenas uma vez. Eles vão dar a sua fundamentação, o revisor dá a fundamentação e dá o dispositivo. E quanto também tempo cada um tem para dar? Eles não têm tempo, não existe um tempo determinado. A previsão é que o julgamento termine por volta de 4 horas da tarde. O julgamento deve durar em torno de 6 horas, 6 horas e meia, 7 horas, um intervalo para o almoço, deve ter um coffee break ou um almoço, alguma coisa. A previsão é que termine por volta de 4 horas da tarde o julgamento com a sentença final. Existem alguns aspectos que podem interromper o julgamento, como, por exemplo, pedido de vista de um dos desembargadores, que ninguém acredita por ser uma matéria... Aí para tudo. Termina a sessão para tudo. Termina a sessão para tudo, ele vai levar o processo para casa e não tem tempo para devolver. Que é o que o Lula quer, né? Que é o que o Lula quer. Então, assim... Vamos deixar bem claro, antes mesmo do julgamento, seja qual for a sentença, vamos deixar bem claro, tem muito spam na internet, Magda, dizendo que 2 desses desembargadores foram escolhidos pela Dilma, foram indicados. 2 foram pela Dilma e um outro pelo Fernando Henrique Cardoso. E não tem nada a ver. Sabe o que acontece? Os desembargadores federais, eles têm a assinatura de nomeação do presidente da República. O presidente nem sabe. Nem conhece. O presidente nem sabe quem é. É como o prefeito que assina, nomeia o fulano de tal para assessor da secretaria tal, está a assinatura do prefeito. O prefeito nem sabe quem é. Então, assim,
A dona Dilma não tem ligação pessoal com esses desembargadores, assim como o senhor Fernando Henrique não tem. São desembargadores de carreira, são juízes profissionais de carreira. Essa situação que eles têm hoje é dentro da carreira. É dentro da carreira. Ascendem dentro da sua carreira. Eles não foram nomeados, nem são conhecidos de ninguém. Seja qual for a decisão, não é uma decisão política, isso. Não terá influência política nenhuma. A história desses 3 desembargadores, eu andei lendo sentenças e acórdãos deles, são profissionais de altíssimo nível, têm carreira dentro da Justiça Federal. Então, vamos parar com esse negócio. Seja qual for a decisão, aceitem. Aceitem, porque vai ser técnica. E nisso eu concordo com o Mário. Uma pergunta. 40 jornalistas do mundo inteiro. Por que essa transcendência, porque tu acha essa que o que está acontecendo no Brasil acho acontece que não é para tanto. Não, eu acho que sim. Para 40 jornalistas do planeta. É um ex-presidente da presidente do É que o Lula passou 8 anos se promovendo no presidente da República. Aí perdoou dívida na África, nos países muqueranos lá, andou perdoando dívida, andou pregando... muitos partidos de fora do Brasil que estão apoiando partidos de esquerda, né? Os partidos de esquerda, porque a esquerda... Nacional Socialista. Sim, a esquerda bolivariana enxerga no Lula um referencial na América Latina. Ele ser condenado pela justiça e ir para a cadeia é um baque nesse conceito bolivariano que destruiu a Venezuela, que está arrebentando com a Bolívia, viu, Marne? Que as notícias que vêm da Bolívia são as piores possíveis. Como diz a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vai ter gente morta. Tomara que ela seja uma. É o que ela disse. Está lá registrado. Seja ela, né? Tomara que ela seja uma. Fala, na minha modesta opinião, o que deveria acontecer é uma responsabilização por tudo aquilo que foi feito. A criação do Porto de Mariel. Qual é a importância que tem para o Brasil financiar um Porto de Mariel, financiar um metrô de Caracas e outros tantos absurdos no mundo inteiro. Aquele ferro velho que eles compraram tinha também. Aquela porcaria em Pasadena, na Califórnia, aquele monte, aquela sucata que está lá, prejuízo de 800 milhões de dólares. Quem é que está sendo responsabilizado? Quem é que está sendo julgado por isso? Alguém tem que ser. Alguém tem que ser responsabilizado por isso. Isso aí não me interessa do Lula, que recebeu E a Dilma pregando moral de cueca. Mas que baba, mas essa senhora primeiro ela tem que saber concatenar uma frase. Ela não concatenou uma frase sequer. Mas tem jornalista que para. Muito. Por isso que eu reivindico a Corte de Haia. Deixa a Carla. Os danos foram Gente, a Carla quer falar e vocês não deixaram. Com relação aos 40 jornalistas, não esqueçam que quando do impeachment da presidente Dilma, eles fizeram mais campanha fora do Brasil, vitimando ela, dizendo que era golpe, do que propriamente dentro do Brasil. Eles tentaram que tivesse uma grande onda internacional e realmente teve jornal de fora do Brasil escrevendo que realmente Dilma Rousseff estava sofrendo um golpe. Então eles fizeram isso e armaram isso muito bem. E claro, Lula foi muito popular enquanto presidente. E um presidente ser julgado e condenado e já estar em segunda instância e talvez não poder participar da próxima eleição, de uma reeleição, isso é um fato realmente que não acontece toda hora. Do tamanho do Brasil. Claro. Num país do tamanho do Brasil. Então, claro, é um fato de dimensões enormes. Internacionais. Tanto para o Brasil como fora do Brasil. Dona Magda, como eu sou um cavalheiro, eu notei nos óculos, os óculos da dona. Eu ia fazer um gancho, tu interrompeu. Tu fez Vitorino. Não é tanto cavalheiro, A criatura levou um tempão para conseguir falar, agora... E eu até tu, Brutus. Não atropelei ninguém. Ele falou do Vitorino. Fala, termina de falar. Do César. Tirando essa história dos 40 jornalistas, também um fato que tem incomodado muito e que está sendo compartilhado nas redes sociais e também no WhatsApp é o fato de que a cúpula do PT ocupa um andar inteiro do Sheraton, que é um muito bom gosto que eles têm. Mas eles têm muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Mas por que não foram acampar junto lá, fizeram as cabaninhas, com os companheiros? Jatinho particular. Por que não foram lá acampar com os companheiros e ficaram ou no hotel no centro para ficar perto? Não, sindicalista, presidente de sindicato. Ficaram no lugar dos coxinhas. O Stedley está no Sheraton. Presidente de sindicato. Stedley no Sheraton. Mas, como diz a Carla Krieger,
É o hotel de coxinha. O que vocês estão fazendo aí? Nessas horas. Eu não entendo isso. Aí vale. Aí eu gosto do coxinha, vale. Jatinho particular. De coxudo, não é nem coxinha. Isso é golpe. Isso é golpe. Isso é golpe. Magda, ainda falando sobre o assunto, mas falando sobre os seguidores do Lula, hoje eu vi uma frase postada pelo Ricardo Noblat, do blog Noblat, no Twitter, e ele disse uma frase que eu acho que nós concordamos. A verdade é só uma. Ninguém do PT, ninguém mesmo, acredita de verdade na inocência de Lula. Claro. Todos sabem o que ele fez, todos sabem o que fizeram também, e por isso sentem-se obrigados a carregar o caixão de Lula até porque receberam um quinhão, né? Todos receberam um quinhão. Todo mundo mamou. Olha aqui, ó. Sente na obrigação. Mudando completamente de assunto, mas só para fazer uma aliviada aqui. Magda, na sexta-feira, dia 19, e ontem, dia 22, abriste o programa dizendo o dia, o mês e o ano de 2017. Desculpa, mas provavelmente ninguém se deu por conta em função das atividades naquele momento da abertura. Olhando os celulares. Um abração, Zuleika. Zuleika, eu vou ter que pedir o óculos da Jéssica emprestado. A professora... Jéssica, que linda que tu ficaste com esse óculos. Ai, obrigada, Extremo bom gosto. Óculos de gatinho para uma gatinha. Mas ela é humilde. Então, olha a falsidade. Então, eu nunca usei óculos na vida, né? Mas aí fui consultar com o meu oftalmo e ele, olha, Jéssica, você tem 1,25 grau em cada olho, então tá precisando usar um óculos para leitura. É. Aí eu fui... Mas que tu não era 1,25 do quê? Foi cega? Então... Não é assim. Não, é pra perto, mas eu não lembro como é que é. Ela não tem idade para ter... Ela não tem idade. Hipermetropia. Isso. Mas não é a coisa da velhice. Não. Pode ver. né? É que vem depois dos 40. Eu também tô achando que eu tô precisando consultar. Geralmente é por excesso de vida informática. Então, pessoas jovens acredito que acabam ficando hipermétropes. Eu não sou oftalmo para afirmar, mas já li muitas vezes isso. É a geração do celular, né? Essa zona erógena da humanidade. E a geração agora que vem por aí, que desde um ano usa o iPad e celular, essa geração parece que vai desenvolver muita miopia. Claro, por isso, também. cuidado. O indicativo é o seguinte, quando acabou o braço... Quando o braço fica curto. Quando o braço ficou curto, acabou o braço, oftalmologista. É o braço que está... O Marne Barcelos riu quando eu disse que isto é a nova zona erógena da humanidade. Olha, é verdade. Falando em zona erógena. Não, ô Magda, E o orgasmo é o cliquezinho, é o cursor. só para não sair do assunto do meu óculos, só para dizer que eu fui lá na Center Óptica, lá no Mãe de Deus Center, falar com o Alexandre, e aí ele resolveu fazer um óculos para mim. Adorei. A galera que me segue nas redes sociais, lá no Instagram, @JessicaWeberOficial, acompanhou a saga da escolha do óculos. Eu sou uma pessoa muito... Olha, não consigo, eu sou muito indecisa. E aí a galera acompanhou lá e consegui escolher o óculos de gatinha. Eles te ajudaram a escolher. Gostei. A galera conseguiu me ajudar. Chicão, tudo bem contigo, O Chicão não veio, mas mandou uma camisa muito bacana. Ele veio, sim. Tudo ótimo, querido. Ele não veio, mas mandou Veio só o óculos e a camisa. Não, mandou uma camisa muito bacana. Obrigado, meu amor. Este XT? É modelo Punta Manantiales. Punta Manantiales. E tu tem Manantiales uma também para biquíni, para Não, é que Manantiales Praia é o Brava. mais top da América do Sul. E uma vez eu consegui entrar lá. E graças a Deus, então, homenageei Manantiales com essa O que mais que aconteceu na tua vida hoje, meu amor? Hoje foi uma vida maravilhosa. De manhã tomei café com meu amigo Marcelo Castro. Quem pagou? Marcelo Castro, um homem muito evidente, rico, homem né? rico, claro. E fiz a Grenal fazer uma coisa inédita hoje. Primeira rádio, aqui da Rede Pampa foi a primeira. A primeira rádio, acho que do Rio Grande do Sul, chegou, sabe o que é isso? Num programa, 10 mil visualizações e 100 compartilhamentos, porque ela entrou naquele estilo assim, futebol em drops, um mix de futebol com brincadeira, gozação. A concorrência mudou e não está conseguindo. Porque uma coisa é eu fazer a gozação, porque eu nasci gostando da vida. O melhor programa de rádio esportivo hoje do Rio Grande do Sul é o Dupla em Debate. O Dupla em Debate, exatamente. Meio-dia na Rádio Grenal. E os outros vitorianos, eles querem forçar, mas eles não conseguem forçar. Eles fazem muito gênero de supermercado, penduricalho, churrasquinho, final de semana. O Chicão Tofani faz o gênero 007 do rádio. Isso é a Marjana sabe. Falei para ela, ficou muito contente, cumprimentou nós. E à tarde eu fiz um happy hour com meu amigo Dr. Ivo Luft, também na Paz de Chagas.
e tô aqui de noite eu acho que eu vou pro rolê. Mas tu acha que tu tá carente, porque tu tá quase sentado no colo da Carla. Não, chega querida, mulher casada eu fico fora. Não, mas chega um pouquinho mais pra lá. Porque a mulher comprometida é problema na certa. Não, então essa fica assim. Melhor assim. Os maridos hoje são muito ciumentos. Uma distância... Mulher casada, cada 10 anos, uma por semana. Então eu não posso... Eu gosto da humildade do Chicão Tofani. E mulher casada... Isso é realidade. Claro, humildade é uma coisa... Eu sou humilde, querido. Eu vou no shopping de chinelo de dedo da Havaiana, querido. É que eu falo real. Não, e é verdade. Isso não é humildade, tu és um pé no chão. Tu tens pés no chão. Aliás, a palavra humildade vem de pés no chão. Vem de humus com H, que significa humildade. Ser humilde é estar com os pés no chão. Até olhando as estrelas, se quiser. Tá com o pé na cabeça. Tá voado. Tá voando. Humus. No caso do Chicão, é simplicidade. Muito simples. E não humildade. Modéstia. Não, essa não faz. Marne Barcelos. Mas vai ser modesto nesse mar. Mas a verdade Vamos concluir o assunto Lula. Vamos dar uma palhinha sobre o assunto Lula. Espera aí. Bem rapidinho uma palhinha. Vamos organizar a mesa. Tá. Deu, fala. O Brasil não tem habitantes, o Brasil tem reféns. São 208 milhões de reféns, aquartelados, acuados, sequestrados e ameaçados por bandidos políticos. Somos reféns. Quando tu dizias, Vitorino, que não há violência nas manifestações, concordo, não há violência explícita, mas há uma violência implícita, que é a pior e a mais sórdida e destrutiva das violências. O melhor amigo do Vinícius de Moraes, em toda a sua vida, não era um brasileiro, nem Toquinho, era um italiano chamado Giuseppe Ungaretti, que morava em Roma. O Giuseppe Ungaretti era ele na Itália, na época, obviamente. Cantor, compositor e poeta, e escritor. Ele dizia o seguinte: nessuna violência supera quella che c'è l'apparenza fria e silenciosa. Nenhuma violência supera aquela que tem aparências frias e silenciosas. É a violência que transita por debaixo dos tapetes e por trás das cortinas. Invisível. Muito bem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Boa noite, galera. Estou de volta. Aposto que sentiram minha falta. 10 meses fora da Atualidades Pampa e voltei para vê-los diariamente e mandar e-mail e WhatsApp. Me mandem um beijo, Américo. Beijo, Américo. Rafael Correia quer saber, Chicão Tofani, se a tua camisa preta com golas vermelhas é uma homenagem ao Exu Tranca-Ruas. Não, homenagem, porque essa camisa não tem mais à venda. Agora vai ser a coleção Mares do Norte, a coleção Punta Cana, que eu vou no Caribe fotografar e no Nordeste Eu posso ir para segurar só tua carteira? Não, moleque. Ah, moleque! Eu te falei, passa uma loira, tu perde a vez. Magda, querida, a Jéssica de óculos me lembra minha professora primária. Salve a professorinha. Aqui no WhatsApp, hoje vocês estão ótimos. Jéssica tá linda, obrigada. De óculos, e gostou também da Magda com esse vestido. Obrigada. Faz um elogio, obrigada. É a nossa telespectadora Helenice. E sobre o Lula, é claro que tá pipocando aqui, muita gente falando, e tem muita gente que é a favor do Lula que tá assistindo agora o Atualidades Pampa. Boa noite. Só para dizer que Lula não está acima nem abaixo da lei. Para condená-lo, preciso de provas, coisa que não existe. Mas que ódio da bancada, que vergonha, só tem coxinhas. Aceitem a importância de Lula no mundo, porque aí não vai doer. Relaxem, coxinhas. Abraços. Só não diz quem é. Quem é? Pois é, não diz quem é. Então, o seu quem é? O seu quem é? O senhor leu a sentença? Chama ele de mortadela. Chama ele de mortadela. Seu Mortadela, é o seguinte, seu Mortadela, o senhor leu a sentença? São 328 páginas, são 14 depoimentos, 1.042 documentos. O senhor diz que não tem prova? Fica batendo naquela tecla, quer dizer, um retardado vestido de vermelho diz uma bobagem dessa, fica apertando, não tem prova? Tem prova, sim, tem muita prova. Só, por favor, leia a sentença. Toda vez que o senhor disser isso, ou for ouvir alguém dizer isso, o senhor diz o seguinte, olha, leia a sentença, e aí vai ver se tem prova ou não.
Tá? Falando em sentença e prova, a PGR denunciou Beto Mansur por suposta sonegação do imposto de renda. Essa do Beto Mansur aí, essa Beto Mansur não conta. O vice-líder do governo, é acusação que omitiu, ou esqueceu, informações da declaração de 2003, o que teria gerado um prejuízo de R$796 mil. Tá bem? Procurada a sua assessoria, o Mansur diz que paga os impostos com correção. Mas é feio, né? Tá, mas Magda, deixa eu falar uma coisa pra você. Esse negócio do Mansur aí é o seguinte... teve cruzamento de dados lá e pegaram o Mansur em algumas coisas. Se a Receita Federal fizer isso com todo o Congresso Nacional, metade vai ser processada. Só metade? Estou sendo bonzinho. Ah, bom, hoje tá bonzinho. Então. Metade vai ser processado. Os dados da Receita Federal, se cruzados, vão mostrar enriquecimento ilícito de metade do Congresso Nacional. Engraçado, a Receita Federal agora tá legal, né? Mas e os 51 milhões do GDL, que só se descobriu porque a Polícia Federal chutou uma porta e achou... E o enriquecimento dos filhos do Lula? Não se cruza dados? Quer dizer, eu estou começando a achar que a Receita Federal está virando um instrumento político. É duro, mas eu estou começando a acreditar que até porque se bem que o seu Mansur está longe de ser anjo também, né? O seu Mansur é o líder do governo lá, também já andou fazendo as dele, está longe de ser anjinho. Mas assim, o caso em tela, tomado isoladamente, é insignificante perto do que a gente vê por aí. Carla, eu te interrompi, foi sem querer, desculpa. Boa noite, Carla. No caso do Lula, é só analisar o enriquecimento ilícito dele, que é a prova mais que suficiente, diz a Adriana de Cachoeirinha. Oi, boa noite. Eu gostaria de saber se o Lula for condenado, ele tem direito a recorrer, é a Flores Bela de Porto Alegre. E nesse sentido, o Guilherme diz o seguinte: boa noite a todos da bancada. Como já estou bem pessimista sobre a política, tenho quase certeza que não será unânime a condenação. Em todas as esferas dos poderes existe alguém, entre aspas, com o rabo preso. Infelizmente, Guilherme Ludwig de Gravataí. Se for 2-1, abre o embargo dos infringentes, né? Exatamente. Se não for 2-1, for 3-0, cabe embargo de declaração. Portanto, aquela história que o Lula vai sair algemado. Não vai ser preso, não. Tem embargos, existem recursos possíveis ainda nesse próprio juízo, nessa própria corte. Já tenho advogados competentes que provaram minha inocência. Essa é a fala do Lula. É a fala do Goebbels, né? Não sei quem é o Goebbels. É o Goebbels, Joseph Goebbels. Uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade. Esse mantra, não é? Essa falácia... o sofisma do não há provas é um absurdo, né? É a técnica do Goebbels. Por exemplo, não se sabia que na Alemanha nazista, Marne, houvesse, de fato, campos de concentração. Os alemães não sabiam. E eu tenho testemunho da avó da minha companheira, que é alemã, que está viva, que tem 93 anos. Ela ficou sabendo, morando em Dortmund, que existiam os campos de concentração no final da guerra. Por quê? Porque o Goebbels dizia, isto é um delírio, não há provas destas quimeras, destas invenções dos nossos inimigos. E essa bobagem que o Lula disse que foi inocentar, quem tem que culpar ou inocentar ele é juiz de direito, não é advogado amigo, viu, seu Lula? Só, por favor, não diga besteira. Bom, o seu discurso de besteira é... Falar em discurso assim, tudo os polos, né? No Parcão, os que querem a condenação de Lula, na esquina democrática, no centro da cidade, os que são os parceiros dele, obviamente não querem isso, e em Brasília também tem uma militância bem forte, tudo simultâneo. De onde se conclui que as pessoas não têm nada para fazer. A Avenida Paulista tem um movimento muito forte agora à noite, né? Também, né? O Magda, até no meu Facebook, no meu iogurte, esses negócios aqui particular, tá fazendo o maior sucesso a sua blusa.
Boa. É um vestido, gente. É um vestido bem bonito. Mas que coisa bacana. Que tem essa gola, assim, tá as costas dele são V, é muito bonito mesmo. Tá dando uma hora ibope aqui a combinação da gola com as mangas, as coisas e tal. E essa morenice devastadora. Incendiante. Olha, porque tu não vai te atirar em cima de mim. Vem, negrinho. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Na minha idade é o perigo. Tu dá em cima e tá. Agora vem então. Vem que eu quero. Aí ele trava, isso aconteceu. Pra onde eu corro nessa hora? Presta atenção, isso aconteceu e eu presenciei nos meus anos de início de carreira na televisão, na TV Difusora. Nós tínhamos um colega e entre os meus colegas a Tânia Carvalho também. E ele sempre disse assim, ai, o teu pezinho não sei o quê, ai, eu amo o pezinho, ai, porque eu quero isso, ai, porque eu vou fazer aquilo, ai, barará. Um dia ele entrou na sala da maquiagem e começou com esse discursinho. A Tânia Carvalho, que é maravilhosa e incomparável, né? A Tânia fez assim, levantou a saia do vestido e disse, então vamos que agora. Ele saiu correndo pela televisão e ela atrás dele. Nunca mais ele encheu nossa paciência. Marli? Eu gostaria de falar a respeito de um grande filósofo alemão. Georg Hegel, que foi citado ontem pelo meu caro Dr. Rebelato. Este homem nasceu em pleno século XVIII para o século XIX. Foi contemporâneo de Goethe, né? Os dois eram do signo de Virgem e os dois de profunda sensibilidade. Hegel criou determinados padrões dentro da filosofia alemã. Todo mundo sabe que os alemães foram grandes filósofos. Nós temos aí dezenas de filósofos alemães até hoje que são reverenciados pelo mundo inteiro, aqueles que gostam, evidentemente, da filosofia. Ele viveu numa época muito conturbada na Alemanha, em que a Alemanha era dividida em mais ou menos 300 territórios. Imagine só, 300 territórios. Então, cada território era uma espécie de feudo e cada um daqueles duques, daqueles reis, daquelas pessoas que os dominantes exigiam determinados impostos que o povo não podia pagar e o povo se queixava muito e as pessoas não tinham condições. Então, naquela época, ele cria um sentido especial. Nesse sentido especial, ele diz exatamente isso. De modo algum podemos renunciar ao pensamento, que é o que nos distingue do animal na sensibilidade, na cognição e conhecimento, no instinto e na vontade. Enquanto humanos, há pensamento. Então, o que está acontecendo agora no Brasil, isso parece que não existe pensamento. Parece que o Voltaire, quando disse pense, amigo, pense, ele estava blefando, estava brincando, porque tudo isso que nós estamos ouvindo e vendo agora, nesse instante, se refere a isso. As pessoas não têm um pensamento livre, as pessoas estão obliteradas, as pessoas estão congestionadas mentalmente, não vendo aquilo que está aqui. Isso aqui é um copo com água. Eu não posso negar que isso aqui é um copo com água. Então, as pessoas negam as provas que existem contra esse senhor chamado Lula. É por isso a minha indignação, por isso que eu estou calado aqui. E por isso que eu trouxe esse pensamento do grande Hegel, que, aliás, avistou Napoleão quando Napoleão entra em Jena, que era uma cidade naquela região Áustria e Alemanha, que a Áustria era um conjunto junto com a Alemanha. Ele viu quando Napoleão entrou? E ele estava a cavalo, Napoleão, e ele viu o porte de Napoleão, a elegância de Napoleão, e disse o seguinte: este homem sabe mandar. Que não é o caso do Lula. O Lula não sabe mandar. Ele sabe apenas falar. Ele sabe apenas usar de sofisma. Ele é um bom comunicador. Ele sabe usar de sofisma. É aquilo exatamente que o Rebelato disse. É o rei do sofisma. Aqui, dentro disso que o Marlon falou, a professora Maria Doroteia mandou uma mensagem dizendo o seguinte: no Parcão, quem é contra o Lula? Na esquina democrática, quem é ao lado de Lula? No jatinho privado, o Lula. Os homens se apaixonam pelo que veem, as mulheres pelo que ouvem. Por isso, as mulheres se maquiam e os homens mentem. Já pensaram nisso? Tem muito mais mulheres ouvindo as mentiras do Lula. Porque o homem é visual, a mulher é auditiva. Por isso é muito mais fácil um psicopata como Lula, e pode me processar, é o exemplo mais cabal de psicopatia maligna, não que a outra seja benigna, do que esse senhor que hipnotiza e bestializa, emburrecendo, sobretudo mulheres. Repito,
O homem é visual e se apaixona pelo que vê, por isso a mulher se maquia e faz plásticas, faz lipoescultura. É que eu não concordo contigo. Eu também não concordo. E a mulher é muito auditiva. Mulher é auditiva. O discurso inflamado de um psicopata, de um psicopatolítico, é um perigo. Se eu disser aqui que eu sou o melhor psicanalista ao sul do Equador, vocês vão me internar. Aquele senhor psicopata disse, não há alma mais honesta. Já me chamaram de pancada por eu estar aqui simplesmente. Coisa que o senhor não é. A alma mais honesta. Como é que uma pessoa que tenha 2 neurônios que se lambam não se dê conta de que um ser humano que diga eu sou a alma mais honesta deste país pode haver igual, mas mais do que... Isto é internável. Internável. Boa noite, Magda. Encontrei hoje pela manhã e cumprimentei o senhor Chicão Tofani, que foi simpático. Ele estava comprando relógios Rolex nas lojinhas da Galeria Malcom. Abraço pra ti, Magda. Rolex? Primeiro, não fui na Galeria Malcom. Tá brincando. Segundo, eu estive na Galeria do Rosário, falando com o Jorge da Star, que é o melhor cara em pulseira, que ele conseguiu um elo de um Victorinox, que é uma marca que eu gosto muito, chamada Summit, e conseguiu isso aí. E dali eu fui almoçar com o Marcelo. Um café olha aqui, ainda contigo, já que tu tá falando. Tu acha que os óculos da Jéssica são fashion? Pergunta eu acho. Breno Galo. Eu acho que a Jéssica fica bem de óculos. Ela tá linda. A Jéssica é linda, né? Ela fica Se bem que tem uma coisa, é isso que eu ia dizer, qualquer coisa na Jéssica Dona fica Magda, mas o doutor Revelar tem razão, que a mulher é auditiva. Talvez por isso que o Vitorino não arrume ninguém até hoje, né? Demais, ele dá uma cansada nela. Nosso telespectador Eri deseja, ou tomara que prevaleça amanhã, um julgamento técnico. Concordo, sim, Eri, é o que nós estamos falando até agora. Boa noite. Confesso a vocês que já virei fã do Dr. Pancada. Vocês são muito bons. Jorge de Pelotas. Magda, Jairo, Zanini. Me pegaram despreparado, mas hoje estou armado. Podem vir Gustavo, Paulo, Chicão e Marne. Estou com a Barça. Dicionário Aurélio e Google Tradutor. KKK. Brincadeira, entendo e adoro vocês. Carla. Indicados ao Oscar, saiu a lista dos indicados ao Oscar hoje, mudando completamente de assunto. Então, A Forma d'Água com 13 indicações, Dunkirk com 8 indicações, 3 anúncios para o crime com 7 indicações. Para melhor filme, Dunkirk, que diz que está muito bem cotado, mas filme de guerra parece que é difícil. É espetacular. Pois é, eu queria que depois vocês falassem. É sobre, exatamente, é uma cidade... Dunkerque na França. Dunkerque na França, então, na Bélgica, né? É inglesa. Dunkirk? Isso é inglês. Porque é exatamente no trailer eles falam Dunkirk. Então, Dunkirk, depois melhor filme, Me Chame Pelo Seu Nome, O Destino de uma Nação, Corra, Lady Bird, É Hora de Voar, Trama Fantasma, The Post, A Guerra Secreta, A Forma d'Água e 3 anúncios para o crime. Tem 2 brasileiros concorrendo, não um filme, 2 pessoas, tá? O diretor Carlos Saldanha com o Touro Ferdinando, o Touro Ferdinando, e o produtor Rodrigo Teixeira, Me Chame Pelo Seu Nome. Aliás, o Saldanha está fazendo sucesso. O Poço vai entrar em cartaz essa semana. É um brasileiro que faz muito sucesso em animação. É hoje considerado o melhor diretor de animação de Hollywood. O brasileiro Saldanha. Ele fez A Era do Gelo e... Isso que é maravilhoso. Me ajuda, tem mais um que ele fez. I don't know. Tem, doutor Ferdinando. A Era do Gelo e ele fez um outro também, alguns auxiliam. que me fugiu. Rio 1 e 2 também é do Saldanha. Tá. Ele é espetacular, é hoje o melhor diretor de animação do mundo, esse brasileiro Saldanha. Eu não sei, eu tive a impressão de que tu ia falar que o filme, o Dunkirk, assim que fala, era difícil de ganhar porque é de guerra? Eu li uma crítica dizendo que é difícil, mas é o mais cotado, né? Então, o ano que o Avatar concorreu, Guerra ao Terror foi o que venceu, né? Era um filme de guerra, mas enfim. então acho que essa... Eu achei um filme bem fraquinho, ganhou só porque... a reencarnação de Deus, né? Avatar significa Avatar. Mas vocês viram? O Vitorino viu esse Dunkirk. O Dunkirk é um belo filme. Ele conta 3 histórias... Não vou contar o filme, são 3 histórias paralelas que desembocam no dia D. É um filme muito bonito que fala... Então vai até o dia D, porque isso aconteceu em 1940. Dunkirk aconteceu em 1940. Foi o momento
momento em que mais ou menos 420 mil soldados britânicos e franceses ficam encurralados neste porto que fica junto ao Canal da Mancha. No outro lado fica a Inglaterra. A Luftwaffe iria atacar, mas o Goering, o Marechal Hermann Goering, resolve não atacar e eles ficam ali encurralados. Então, o então já primeiro-ministro Winston Churchill clama à população para que todos que tivessem barcos, chalantes, qualquer tipo de embarcação, fossem buscar esses soldados. Então, eles foram resgatados através de navios, de barcaças, tudo aquilo que tinha. Foi um movimento extraordinário que aí cresce a Grã-Bretanha, a Inglaterra cresce na Segunda Guerra Mundial. Porque se a Luftwaffe ataca Dunkerque e consagra o massacre desses 400 e tantos mil soldados, a guerra teria continuado muitos outros anos. Isso foi um momento crucial da Segunda Guerra Mundial. Bom, continuando, esse filme conta como Dunkirk deu origem aos planos para o dia D. E, paralelamente, um outro candidato, que é Churchill... eu vi o Churchill. Do livro que nós ganhamos. Trata da mesma época. Eu vi o filme do Churchill. Então, muito bom. Aliás, acho que o ator está com Gary indicação, Oldman, né? Dá um banho. Para mim, o Oscar é dele. Maravilhoso. Ele dá um banho. Vai ganhar. Só uma correção, se me permite. Ontem eu estava falando do alienista do Machado de Assis e falei Casa Amarela. É Casa Verde. Que o pintado. psiquiatra que achava que todo mundo era louco e ia internar. O pior louco, eu estava pensando no Lula, eu estou com o Lula na cabeça. Mas então vamos aliviar um pouco. O mais louco que o louco é aquele que, não sendo louco, se deixa governar por loucos. Então, assim, o mais loucos que o Lula são os lulólatras, são os petralhas. Tá, legal. Olha aqui, ó. Com a palavra, eu recebi uma mensagem aqui no meu Instagram para ti, viu? Obrigado. Elas entram em contato com a gente, né? Oi, Jéssica, avisa aí na bancada que o doutor é uma das pessoas mais cultas e inteligentes que eu já vi passar no programa. O Cristiano Silva, lá de Cachoeirinha. Olha, a minha única inteligência é... Eu não consigo falar. Fala. Não, é que não, foi fala. uma referência minha, eu achei que eu podia. Eu aproveitei que ele estava com a palavra. Já que eu fui nomeado, eu achei que eu podia entrar. Tá, pode falar. A minha única inteligência é saber esconder a minha burrice. Deu? Tá bom. Dia desses fui na minha manicure e o dono do salão, marido dela e cabeleireiro masculino, ouviu do seu cliente comentário contra o Lula. E me posicionei a favor do cliente. O cabeleireiro deu um sorriso amarelo, mas quando o cliente saiu, quase deu em mim. Tudo que ele não teve coragem de dizer ao cliente por covardia, descarregou em mim. Pode, diz a Elô. O nosso telespectador, Sérgio Severo, escreveu 2 e-mails para nós. E um tem a ver com o outro. Mas eu perdi aqui. Carla. Aqui no WhatsApp. Boa noite, o programa está muito bom. Me mandem um abraço. Luiz Ildomar de Alvorada. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber se o Lula for condenado... esse aqui eu já li. Então tá. Tudo bem. Hoje está difícil saber qual apresentadora está mais linda. Mandou aqui o nosso telespectador. É que a gente vai tirar fotinho depois. Na verdade, é assim, a gente está um pouquinho melhor. Tomou banho, botou perfume. Depois nós vamos fazer algumas fotos para o site, botar uma foto nova no site do programa, enfim. Vai também para o nosso osul.com.br. Então, por isso que a gente está um pouquinho mais arrumadinho. Tem uma senhora aqui que está me enchendo o saco todo Parou, dia. olha o vocabulário. Tá, depois eu cito. Tá. Tá aqui, eu peguei pro lado errado, tá? Boa noite, um abraço a todos vocês do Atualidades, que a justiça seja feita, que condene o bandido Lula, a Araceli Aires da Rosa, de Cachoeira do Sul. Boa noite, bancada, um beijo bem especial, eu quero mandar um beijo especial para Margarete, de Eldorado do Sul. E aí a Carla de Esteio diz que não concorda com o rebelato, que a mulher se apaixona também pelo que vê. Claro. E não só. Bom, Magda, vamos largar o Lula um pouquinho de mão, que eu já não aguento mais esse cara. Pois é, eu já estou fazendo. Eu sei minha proposta hoje em Davos, tanto o ministro Meirelles quanto o presidente Michel Temer fizeram lá, digamos, mais uma vez, um balcão de negócios do Brasil, oferecendo o Brasil para investidores, tentando trazer para cá financiamentos, empresas, enfim. Aliás, a ideia deles em Davos é essa, é vender o Brasil.
É certo, acho que o presidente da República, o ministro da Fazenda, tem que fazer isso. Vender o país, ou seja, levar a ideia de que o país é um país estável e seguro. Infelizmente, isso não se confirmou, viu, Mário? Depois de 3 semanas de alta, o índice Bovespa hoje desabou, caiu 1,20%. É muito ruim. É muito ruim. E o dólar voltou ao patamar de entre 3,24 e 3,25. Na verdade, isso se chama medo. O julgamento de amanhã traz esse medo. O mercado teme que esse espírito bolivariano seja reimplantado no Brasil. Muita gente investiu pesado aqui. Aí você olha hoje para as repúblicas bolivarianas, você vê o quê? Essas empresas fugindo, como fogem da Bolívia, já fugiram da Venezuela. Venezuela acabou. Fogem do Equador, enfim, países que começam a ser abandonados e perder a globalização. Surpreendentemente, o ministro da Fazenda da Índia, sabe o que disse hoje, Mário? A globalização não é boa. Foi ele que abriu, né? Ministro da Fazenda da Índia. Pô, o país que mais se globalizou, que está entre as 7 maiores economias do mundo, exatamente por causa da globalização, o sujeito vai para a abertura e diz que a globalização não é boa. Está no BRICS. Ele é um dos BRICS, os países emergentes. Aí o sujeito vai... A Índia tem indústria automobilística, indústria de informática, virou núcleo de pesquisa, e o ministro indiano vai lá e diz que a globalização não é boa. Eu fiquei de cara, eu acho que esse rapaz tomou alguma coisa, naquele coquetelzinho antes de abrir os trabalhos. E deve ser petista. Eu acho que o rapaz tomou alguma coisa mais forte, né? Deve ser amigo do Lula. Porque, para dizer uma coisa dessa, num encontro em que se vende exatamente a ideia de que os países oferecem segurança para investimento, um dos países que mais cresce exatamente por causa desses investimentos, a autoridade do país vai lá e diz que a globalização não é boa. Eu confesso que não entendi, fiquei de cara com essa. O seu Sérgio Severo, apesar de eu estar querendo mudar de assunto, ele está super engraçadinho hoje. É o mesmo que me desacatou e me disse uns desaforos bem pesados. Ele diz o seguinte: Magda, a Jéssica até que ficou com cara de inteligente. Primeiro ele escreveu isso. Mas Lula, Dilma, Gleisi, Requião, Stedley e Manuela não têm só cara, são líderes. Eu estou lendo a sequência dele, porque senão ele vai ficar frustrado. Vamos lá, eu não quero frustrar ninguém aqui. Deus me livre e guarde, eu estou aqui só para ajudar vocês. Magda, belíssima imagem com o pôr do sol. Vejam, a mídia ninja está transmitindo. Você sabe o que ele está falando, né? Que é da manifestação. É um site petista, não, mas é que na manifestação no centro da cidade com pôr do sol, com coisas do tipo, tá? E o Lula está se O sol é o rei sol. Exatamente, é isso que ele, foi isso que eu entendi. Aí depois ele coloca mais um pouco assim, ó, aqui, ó. Lula acaba de achincalhar a imprensa. Nossa, como ele está equivocado, né? Tá bom? Outra coisa, o Rafael Correia quer saber se eu já almocei em um restaurante de alto nível batendo um papo com o Rebelado. Não. Tu não queria que eu lesse, mas tu mandou 3 vezes e eu achei que tu queria que eu lesse, né? Já estás convidada. Muito obrigada. Mas quem é que paga? Eu. Graças a Deus. Então eu vou. Gentileza é mais importante que o amor, diz Dostoiévski. E tudo que está acontecendo na esquina democrática, diz o seu Sérgio Severo, acontece na mais absoluta paz. 30 mil pessoas na mais absoluta paz. Viva a verdadeira democracia brasileira. Aos 4 mil, de 3 a 4 mil ali, 30 mil pessoas, isso aí é... Balela. É que o problema é que todas essas pessoas, elas vieram e elas não vieram por livre e espontânea vontade. Na verdade, elas vieram para ele alguma coisa. Cada uma tem 2 ou 3 personalidades. São tripolares, pentapolares. Tem gente, sim, que está indo por livre e espontânea vontade, está saindo da sua casinha e está indo até a esquina democrática, né? Que acredita no Lula. Agora, os ônibus que chegaram fretados, né, que foram pagos por quem? Daqueles trabalhadores do Movimento Sem Terra que estão sempre lá para engordar, né, o número de pessoas, porque essa manifestação é para engordar o número de pessoas, porque tu vai ali no Movimento Sem Terra, estão falando sobre o quê?
O que está acontecendo? As pessoas nem sabem o que está. Não, o Lula está dizendo isso, então vamos fazer. Eles pagaram o transporte, eles pagam tudo. Aí não dá, né, gente? É a pessoa que sai da sua casinha e que vai até o movimento, seja no Parcão, ou seja, para mim aí é legítimo. Agora, esse bando de gente que vem com o nosso dinheiro, que é pago, como o Gustavo disse, com o dinheiro do sindicato, que até então era obrigatório, essa representatividade, para mim, não tem muito significado. Carla, eu tenho essa informação, R$100 por diária. Pois é. Eu fiquei sabendo hoje. R$100 a diária. Até que estão ganhando muita coisa, que normalmente é uma Coca-Cola. Então, aí para mim é uma representatividade, se é assim que eu posso dizer, comprada. Nessa crise, sim. Aí vale muito pouco. Muito pouco. Simone, a nossa telespectadora, minha amiga em especial, que está aí em Santa Maria, ela é de Frederico Westphalen, eu já achei que ela estava nos assistindo em Frederico. Lá em Santa Maria, ela está assistindo o nosso programa, diz que está gostando muito, se divertindo muito. Sou contra a corrupção e contra condenar alguém sem provas. Eu acho que Lula será absolvido, Lula nem usufruiu do tal imóvel, não há vídeo, não há áudio ou papel que prove que o imóvel é do Lula. Não sou lulista nem PSDBista, mas condenar quem quer que seja sem provas robustas e cabais para isso é muito errado. A Rede Pampa de Comunicação é do Marne, pois ele passa mais tempo aí do que em casa e não vale o que está nos papéis do cartório. O caso Lula, Rafael Martins Dornelles. O Adilson Moreira está dizendo uma bem legal aqui. O Chicão tem razão, mulher casada tem cheiro de espingarda. Falando nisso, e o Chicão não fala, de Alvorada. Tá aqui, ó, Chicão. Mas eu não falando do Mais Ibope. Não, as pessoas... O Ibope uma vez disse que a Globo, quando estava desligada, ia dar mais Ibope. Mas eu vou te dizer que o dono da empresa não está gostando. E aí o Ibope não nos interessa. E as pessoas aí não tem Ibope. E tem mais xingamento aqui que qualquer outra coisa. Vejo que eu acho bom você começar a participar. Tá, fala alguma coisa. Como teu advogado, estou te recomendando. Quero mandar um alô para a Valgíria, que é a sogra do meu amigo Diego, que está sempre assistindo o programa. As pessoas assistem o programa por minha causa, você está na cara. O diferencial é eu. Para ver você ficar quieto. Os outros jornalistas tudo igual. Falar de Lula, não vai. Imagina, vou falar de Lula. Ele vai para cadeia? Não, vai. Daqui a 3 meses tem outro julgamento lá em Curitiba, outro em São Paulo. É balela. Acho melhor falar de Real Madrid, que está se renascendo das cinzas. Por quê? O que quer dizer isso? Porque eu acho que o Real Madrid é importante. Porque então fala, eu quero que tu fale de futebol. Balança todo o futebol mundial. E daqui a 3 semanas tem um grande jogo contra o PSG. Que se o Real Madrid passa, o projeto PSG ir para as quartas de finais e finais da Champions League naufraga. Agora eu estou muito feliz porque o time que eu amo desde pequeno se chama Clube Atlético Boca Juniors, vai ser o campeão da Libertadores. Não tem outra. O espírito argentino, a bomboneira e o savoir-faire da Argentina. E outra coisa, pelas convocações do Tite, eu não vou mais torcer para a seleção brasileira. Eu vou torcer para os hermanos na Copa do Mundo. Por quê? Porque... Mas tu é um casal. Posso fazer uma pergunta pro Chicão? Porque eu tenho personalidade, eu não sou macaco para torcer para Paulista. Jogadores que jogam no Grêmio, que nem o Jeromel e o Arthur, são pretendidos da seleção brasileira, por causa de outros de São Paulo que são de agentes. Chicão, a pergunta que eu quero te fazer, tu és um homem muito inteligente, é possível? Demais, que isso tá. Tem um alto demais. Aqui se trata de dogma e fé. Essa história das provas é de alguém que transformou o que fora no passado partido político em seita religiosa. Em Lula, São Lula, aspas, ou se tem fé e se acredita nos dogmas psicóticos, esquizofrênicos dele, que ele não é mais um político, é um para si mesmo, é um avatar esquizofrênico, um avatar psicótico. Vai da cadeia amanhã? A questão é ter fé ou não ter fé. Você não vai da cadeia, desdobre. No caso, um antissanto, um anticristo. Tu terias fé. Porque Lula é questão de fé, porque as provas estão, como disse o doutor Gustavo Vitorino, e ninguém quer vê-las. Por quê? Porque tem fé num canalha, num psicopata que diz que é um Deus, que é um santo. Então, tu não achas que a coisa foi para seita religiosa, onde é uma questão de ter fé de menos ou fé de mais no Lula? Eu hoje, meu querido doutor, psiquiatra, Paulo Rebelato, eu passei na frente daquele anfiteatro, papapá, que tem ali, que eu nunca entrei ali, eu acho aquilo um lugar nada a ver.
Eu vi um monte de gente acampada. Pra que aquilo ali? É uma coisa nada a ver isso. O que é isso, gente? Estão recebendo 100 por dia. A procissão... Mas eu vi carro bonitinho ali. Eu vi um Honda igual o da Carla Krieger. Magda, deixa eu tem alguma militante bonita que o marido dá um Claro, sempre tem. Fala, não, mas não sou eu. Deixa eu dar mais uma notícia pra gente fugir um pouquinho do Lula, que tá enchendo o saco esse troço. Olha aqui, ó. Tô preocupado, hein? Febre amarela, segunda morte em Santa Catarina hoje. Tá chegando perto. Tá chegando perto. É a segunda morte por febre amarela em Santa Catarina. No Paraná já são 9, 2 em Santa Catarina. Tá chegando perto. É uma questão de tempo. O primeiro morrer aqui no Rio Grande do Sul de febre amarela. A origem é São Paulo. As 2 pessoas que morreram em Santa Catarina viajaram a São Paulo, a capital paulista, a negócios, Marne. Não era gente que foi para o meio do mato, para beira de rio, não. Foram a São Paulo, na capital paulista, a negócio. Mosquito em São Paulo. Mosquito, uma pessoa que ficou 3 dias em São Paulo, na cidade de São Paulo, voltou e o problema todo está no fato de que também essa pessoa, até ter os sintomas e perder a vida, durou bastante tempo. Portanto, existe o perigo de que nós tenhamos, muito em breve, no Rio Grande do Sul, a primeira vítima fatal. Santa Catarina. Hoje morreu a segunda pessoa. Olha, a nossa telespectadora Lídice Fonseca das Neves faz algum tempo que cada vez que ela vai para Pelotas, para a Praia do Cassino, enfim, ela não consegue nos assistir. E efetivamente, né, nós não pegamos em todos os canais de televisores, programação fechada, né? Só na NET, sim, na NET nós estamos. Então eu não posso te ajudar em nada. Aí ela está reclamando que o Chicão não tá participando e fala de bancada incompleta. Não, a nossa bancada está completa. Esse é o elenco do Atualidades Pampa. O Renato tem o dom da palavra. O Vitorino tem o dom de orar, assim, como um grande advogado. Por que eu vou me meter num assunto que eu não gosto? Lula, isso é um rolo que só vai me complicar minha vida amanhã. Eu teria que almoçar amanhã no Praia de Belo. Não vou porque o Lula tá lá naquela arenga lá, que não vai resolver nada, TRF4, bababá. Lula vai terminar se candidatando, escreve isso aí. Olha, aqui, uma fã tua que agora tá assim, ó. Já fui tratada por este doutor, por sinal sem maiores queixas, mas infelizmente parece que com respeito às suas últimas colocações não tem sido muito feliz nem educado. Sei lá. Eu tenho uma notícia aqui. Fala, pelo amor de Deus. Do garotinho, né? A mulher do garotinho, a Rosinha, né? Diz o seguinte: estão esperando que aconteça algo com ele, porque eles solicitaram ao Ministério Público do Rio de Janeiro, os advogados do garotinho, solicitaram uma escolta policial, né? E o Ministério Público disse que não tem por que dar uma escolta policial para o seu garotinho, que a gente vai ter que dar para outros, aí não tem, o Rio de Janeiro está falido e tal. Aí ela retruca, né? Mas logo ele, que fez tanta coisa contra essa quadrilha que tomou conta do Rio, eu acho interessante isso, né? Ele fez... O que ele fez contra a quadrilha que tomou conta do Rio de Janeiro? Quais foram as denúncias que foram realizadas por ele enquanto governador? O que aconteceu com a Secretaria de Segurança? E ele foi secretário de Segurança da própria mulher da Rosinha. Ele foi secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Qual é a capacidade do garotinho de ser um secretário de Segurança? Bom, não é só lá, a gente conhece muitos outros aí que não têm capacidade também para ser secretário de Segurança. Agora, o que a gente vê a respeito disso? É que todos eles imbuídos do mesmo espírito da mentira, né? Porque todos são mentirosos, eles estão dentro de um casulo que ele explode e eles emergem com essas mentiras todas, né? Porque eles aceitam a mentira e a mentira passa a ser verdade para eles, né? O garotinho sai da cadeia todo arrebentado, aí aparece a primeira imagem, ele na praia tomando cerveja, com aquele barrigão, tomando cerveja. É muita barriga. Ostentando a barriga, deve ser. Muita barriga. Magda, o bom humor na internet parece não ter limite, né? O pessoal mandou uma foto maravilhosa daquele Réveillon que tem queima de fogos na Austrália. Aqui, Lula já é condenado na Austrália. E mais abaixo, 15 minutos depois, Gilmar Mendes já soltou o Lula. Na Austrália, Gilmar Mendes já soltou o Lula. O nosso telespectador, João Francisco, que briga muito comigo, diz muito desaforo, me chama de fútil, de não sei o quê, tá aqui ele, ó, João Francisco de Oliveira.
De novo, ele disse que eu só falo do meu vestido. Mas o que eu vou fazer? Mas fui eu que falei do vestido. As pessoas todas estão me adorando, eu tô linda. Isso. E o que o senhor quer que eu faça? Eu tô linda, tô bem vestida, tô cheirosa. Para pensar bem quem tá lidando. Por que eu vou dar bola para os seus desaforos? Eu tenho que dar bola para minha beleza. Para as pessoas que gostam de mim. Se o senhor não gosta de mim, posso fazer nada. A sua filha gosta. Ai, que interesse um pouco. Ai. Já o Luciano do Partenon diz aqui, eu, Luciano, descobri este programa por acaso e já me viciei. Adoro muito todos vocês, mas o Chicão é o meu favorito. Vocês falam o que pensamos e não temos oportunidade de falar. Abraços a todos, Luciano do Partenon. Muito bem. Manda um abraço, legal, Luciano. Tem bom gosto, Luciano. Favorito é o cara de atitude, de estilo, de charme, não do blá, blá, blá. Se eu vou no blá, 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 eu fico 2 horas falando. Não. Falo tudo que tu imaginar, desde Fórmula 1, mulher, festa, ciência, tudo isso que o Marne sabe. Eu estudei anos na faculdade, só não compactou com a ideia dele, isso era bom para 200 anos atrás. Eu vou falar de Nietzsche, Dostoiévski, não tinha internet naquela época. Hoje nós estamos tendo que falar do que é real. Olha, um professor de história dizer uma semelhante besteira, mas o que é isso, Chicão? Você é um professor de história... Aí eu vou ter que ficar só na história velha. Mas qual é a história nova? É o Lula. É os dias atuais, é Trump, é a globalização, é o Bitcoin. Mas os dias atuais só existem como tu por causa tá, do Bitcoin, essa vigarice internacional. Ele quer falar de vigarista? Ah, para. Mas a história é feita de vigarista. O Bitcoin pode ser vigarista para nós, para os outros não é, para o mundo todo não é. Quer dizer, nós estamos aqui no... Para o mundo todo, não é para o mundo inteiro que ele é de vigarista. Não pode levar o telespectador a isso aí. Bitcoin é uma realidade mundial. Ele está acima da nossa inteligência. Negativo. Acima da nossa investimento. Todo mundo acha que é pirâmide, não é pirâmide de coisa mesmo. Ah, bom. O Chicão Tofani e o Eli desguiltar. Claro que está fazendo uma brincadeira. Diga ao Chicão que campeão será o tricolor novamente e não o Boca Juniors. Mas eu torço primeiro para o Boca e depois para o tricolor. Meu coração está em Palermo, está em Porto Madeira, eu tenho uma identificação muito grande com aqueles caras, que lá é atitude, né? Esses caras nada a ver aqui. Nem todo mundo concorda, né, Chicão? Mas enfim, vamos deixar para lá. Falando em nem todo mundo concorda, tem uma coisa que eu quero falar aqui no programa. Acho que foi ontem, antes de ontem, mas toda hora a gente está falando sobre o sindicato, sobre pagar sindicato, não precisa mais pagar, não é obrigatório. Os sindicatos estão fazendo umas pressões nas pessoas, ameaçando. Tem, ameaçando entrar em juízo, cobrar em juízo, tem sindicato. Gente, do dia 11 de novembro em diante acabou o imposto sindical. Não existe mais imposto sindical obrigatório. Aquela contribuição é só para quem é associado do sindicato. E você só é associado se você quiser. Se você não quer mais pagar, manda uma carta para o sindicato com uma cópia, pega o recibo, olha, não quero mais ser associado desse sindicato e ponto. Não tem por que pagar. Não existe mais imposto sindical. E a contribuição assistencial, essa mensalidade de sindicato, é só para quem quer pagar, quem quer ser associado. Se o sindicato oferece alguma coisa para você, lhe dá algum retorno, continue associado, continue pagando. Se não lhe oferece nada, sai fora, economiza o seu rico dinheirinho. Não existe. Essas ameaças de ingressar em juízo, enfim, cabe, olha, dependendo dos termos da carta, cabe inclusive um registro na delegacia e chamar para dar satisfação, imputação penal. Olha aqui, ó. Boa noite, Magda. Nossa, o João Francisco de novo, disseram que eu estou belíssima com meu vestido azul. Viu, amiga, eu não posso mais assistir o Vitrolino, sempre perseguindo o nosso bondoso Marne. Triste estou, Luiz de São Leopoldo. Viu, Gustavo Vitorino? O Marne? Tu é conhecido como algoz de Marne Barcelos. Ele faz manha. É? Ele é? Tu acha isso? Tem certeza? Olha, não foi para menos que andaram mandando, olha aqui, vamos olhar de novo o que mandaram aqui para o programa ontem. A queixa de Marne Barcelos sempre, olha ali, ó, olha aí, ó. O seu Vitorino não deixa eu falar. Marne Barcelos. Agora tem que botar o seu Vitorino e o seu Rebelato. Não deixa eu falar. Tem que ser corrigido, por favor, Guilherme. Ai, vou te contar. Fala, Carla, aproveita então que os dois estão quietos. Doutor Gustavo Vitorino, recebo de 3 a 4 e-mails do Sindicato dos Corretores de Imóveis por semana. Pagamento obrigatório, cobrança sindical. Depois de 11/11/2017, como devo reagir para dar um basta? Pergunta o Paulo Dornelles. Não, peraí. O Cresci não é um sindicato.
Conselho regional e tem uma legislação extravagante que rege a matéria. Por exemplo, a OAB. É a mesma coisa do... Que nem a OAB, que nem o Conselho Regional de Medicina. O CREMERS. O CREMERS. Então, conselho. São conselhos que têm lei extravagante que estabelece regras atípicas para o pagamento. Agora, sindicato, não. Como é que é a história? Conselho é uma coisa, sindicato é outra coisa. Porque é diferente, né, Magda? Por exemplo, o Marne tem a OAB. A OAB você tem que pagar. Né? Aliás, aviso aos advogados. É OAB, 1.000, né? A OAB prorrogou isso, 1.000 e alguma coisa. A OAB prorrogou até o final desse mês para quem quer pagar em 2 parcelas a anuidade. Tá certo? O prazo era no dia 15, a OAB prorrogou até o final do mês para pagar em 2 parcelas. A OAB, o CREMERS, o CRECI, esses são conselhos que obedecem a uma lei diferente e esses conselhos não foram extintos, eles têm lei específica que rege a matéria. Esse você tem que pagar o CRECI, tem que pagar. Agora, os sindicatos não, o imposto sindical obrigatório foi extinto no dia 11 e aquela contribuição assistencial não é obrigatória. Se você é associado ao sindicato, paga. Se você não quer mais ser associado, comunica ao sindicato que você não é associado, não é obrigado a pagar. Muito bem. O que tu ia falar sobre isso? Ia falar no ministro de Economia do Luís XIV, o Rei Sol, que foi quem disse a famosa pérola: na vida nascemos com 2 certezas, de que vamos morrer e pagar impostos. Ai, que horror. Nascemos com 3, de que vamos ser traídos também. A traição é apenas uma questão de data. Cardeal Richelieu. A traição é apenas uma questão de data. Cardeal Richelieu. Então, nós nascemos sabendo que vamos morrer, pagar impostos e sermos apunhalados pelas costas, traídos. Muito bem. Mário Barcelos, e os aniversariantes? São poucos hoje. Vamos o cantar grande parabéns. pintor francês, Edouard Manet, né? Edouard Manet. Que foi um dos pintores, você indo a Paris, lá você vai encontrar no Louvre lá alguns quadros desse grande pintor impressionista, se não me falha a memória, francês. E agora, falando em França, uma das maiores atrizes do cinema francês, Jeanne Moreau. Eu assisti muitos filmes, mas o filme que eu mais gosto da Jeanne Moreau, um deles é O Trem, com Burt Lancaster, que é quando os nazistas levam a uma pinacoteca extraordinária quadros para a Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial. Jeanne Moreau tem um caso com Burt Lancaster no filme, maravilhosa. E o filme Les Amants, Os Amantes, que é outro clássico do cinema francês. Jeanne Moreau não era uma mulher bonita, não era uma mulher charmosa, mas ela tinha um carisma Ela pessoal. era muito interessante. Ela iluminava a tela, tipo a Audrey Hepburn, que eu sou apaixonado pela Audrey Hepburn. Quando ela desce aquela escada do Guerra e Paz, ela para e a câmera abre nela, dá o PA, plano aberto, e depois fecha nela, dá o close e ela dá aquele sorriso, pelo amor de Deus, né? Maravilhosa. Jeanne Moreau, seria aniversário dela, ela faleceu o ano passado, a Jeanne Moreau. O Rubens Correia, ator brasileiro, também já falecido. João Baldo Ribeiro, um dos grandes autores do Brasil, um homem completo, um texto fantástico. O Mequinho, lembra do Mequinho? Um xadrez? Xadrez gaúcho, né, de Santa Cruz do Sul, que eu não sei exatamente o que aconteceu com o Mequinho. Mas Mequinho desafiou o Kasparov. Isso. Ele jogou contra computador. Virou monge, né? Virou monge? Virou monge, é isso aí. Caroline de Mônaco, a filha da Grace Kelly, completa hoje 61 anos de idade. Nossa, como o tempo passa para todo mundo. Como passa o tempo. Ela nasceu em 1957. E ela tá belíssima igual. O Demóstenes Torres, político brasileiro, aquele que foi senador e que foi cassado. São esses os aniversários. Pois é, e hoje, Marne, já que eu acho que todos, tem um que outro que está vivo aí, né, nessa tua lista. Sim. Morreu hoje o escritor chileno Nicanor Parra, o filho mais velho de uma família onde a irmã dele foi Violeta Parra. Graças à vida. Graças à vida. Que me ha dado tanto. Mas morreu assim, eu acho que viveu bem tranquilo. Ele morreu com 103 anos. Amigo de Neruda. Isso. De Dom Pablo Neruda.
Sabe que o Chile tem grandes artistas. Eu estava assistindo um DVD de um cantor chamado Américo. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Ele é de origem indígena, mas o camarada é fantástico. Ele dança aquela cúmbia e ele tem um movimento no palco que eu achei espetacular. É um jovem de 20 e poucos anos de idade, etc. Eu assisti um DVD, eu comprei esse DVD e falei, eu quero ver esse cantor chileno, como é que é. Mas impressionante, né? Como existem atores e atrizes, as novelas chilenas, os programas de televisão do Chile, realmente o Chile tem alta qualidade. Altíssima qualidade. O Chile é um belíssimo país para se viver. Né? E a poética chilena, né? A poesia chilena com Neruda, né? E Gabriela Mistral. Gabriela Mistral antes, também prêmio Nobel que era professora. E depois Neruda. Neruda, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. É tão curto o amor e é tão longo o esquecimento. É verdade. A Lídice Fonseca disse que eu confundi um pouco o e-mail dela. Ela falou outra coisa, enfim, não vem ao caso. E ela falou por não ver há dias o programa. Nem sabia que este psiquiatra estava fazendo parte dela. Diga a ele que amanhã, pós-julgamento do senhor Lula, falaremos. Ri melhor quem ri por último. A dona Lídice mandou para ti. Né? Gostaria de salientar, diz a Priscila, a Pri, que esses movimentos que estão a defender o Lula ladrão não devem ser chamados de movimentos sociais, e sim movimentos políticos. E enquanto não tiver prova contra o Lula, o goleiro Bruno não deveria ter sido condenado, pois não havia corpo. Priscila Reisman, de Canoas, materialidade. Né? Invista tudo em Bitcoin e torne-se uma criptopessoa. Boa noite a todos, aos resistentes Davi Hilgard. Será que a bancada quer um julgamento justo amanhã? Eu quero. Eu quero um julgamento também. Absolutamente técnico. Se tiver que ser, vai ser. Todos nós queremos. Será justo. Todos nós queremos. A bancada quer uma execução sumária. Como assim? Eu quero. Não, mas então tu não pode falar em nome da bancada. Será um então país tu não pode falar em nome da bancada. Não, eu falei meu nome. Não, por aí tu dissesse a bancada quer. Nunca será um país civilizado enquanto não houver pena de morte e prisão perpétua. Ponto. É a minha ideia. Nunca será. Muito bem. O medo será que a nossa... E daí eu vou levantar. A pena de morte no Brasil já existe. Exatamente. Claro, mas para nós, né? Quando um juiz solta um psicopata que já matou não sei quantas pessoas, assaltou não sei quantas vezes, com base nessas leis medíocres que nós temos, ele está assinando a pena de morte de um chefe de família, de uma mãe. Brilhante. Ele está assinando uma pena de morte. Perfeito. Ela já existe. Exatamente. Com certeza. Ela mas para o cidadão de bem, infelizmente. Mas tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre pena de morte ou até prisão perpétua em função da nossa justiça. As pessoas dizem que a nossa justiça ela não é igual para todos. E realmente a nossa justiça não é igual para todos. Né? Aqueles que têm mais condições financeiras, que têm bons advogados, esses conseguem, olha, o que a gente está vendo aí com os políticos, né? Adiar cada vez mais o momento, né, da sua condenação. Aqueles que não têm um bom advogado, que precisam muitas vezes da defensoria pública, que sim, é boa, mas que tem muito trabalho e não consegue dar conta de tudo, não tem a mesma sorte das outras pessoas. Então, as pessoas, elas não confiam totalmente na justiça brasileira para, então, falar na pena de morte. Mas o doutor Vitorino colocou, sabiamente, no meu entender, que para ter pena de morte é preciso 2 condenações. Precisaria de reincidência. Por quê? Porque a pessoa, não num primeiro julgamento, seria condenada à pena de morte, mas teria que ter um segundo julgamento e aí, sim, com a reincidência, né, a pena de morte, então, poder acontecer e ser executado. Porque quando a gente fala em pena de morte, as pessoas pensam, o sujeito vai roubar uma galinha... Exatamente. Não é isso. Não é isso. Nós temos um nível de penalização no Brasil que já nos permite, dentro desse tecido presidiário e penitenciário brasileiro, estabelecer limites. Pô, tem gente que já matou 5 ou 6. Não, que já tá na rua. Que já fugiu 2 ou 3 vezes, que tá na rua. Gente que já assaltou 300 bancos. Gente que já fez o diabo e ainda consegue liberdade condicional. As pessoas se agarram muito no fato de acharem que a nossa justiça
justiça, por uma série de razões, entre elas os meshes e as coisas, não teria... Sabe? Não teriam confiança de que fossem julgados de forma correta. Não sei. Porque muitas pessoas inocentes já foram julgadas como culpadas. Também existe isso, né? Vai que alguma dessas pessoas seja... Eu não lembro no Brasil de nenhum caso de homicida. Não, que tenha claro, sido... são coisas diferentes. Bom, eu acho que nós somos muito hipócritas e eu não sou hipócrita. Eu posso fazer uma pesquisa na mesa, tu disseste que eu sou o único, deixa entender, que pensa em pena de morte para crimes hediondos. Opa. Será que eu sou o único? Não, parei. Deixa entender. Parem só um pouquinho. E aí eu fico posando de louco ou de terrorista. Não era esse o assunto quando eu falei para ti. Não, tu disseste não tá falando em nome da bancada. Me perdoe. Eu acho que eu não sou o único. Presta atenção. Eu não quero passar por louco. Um pouquinho, faz uso dos teus dois ouvidos. Dá 2 ouvidos. Quando eu disse que tu não falava em nome da bancada, foi quando nos perguntaram se nós queríamos, que tínhamos certeza que queríamos um julgamento justo. E todos nós dissemos. Aí tu disse assim, não concordo com execução. E aí tu disse assim, todos nós aqui, eu digo, não, quando se falou de execução, não tem nada a ver com o que estão falando agora. Para mim é crime hediondo e tem que ser executado. Execução. Agora eu quero perguntar, Chicão Tofani, eu já ouvi o Chicão Tofani falando então no programa. Tu és a favor da pena de morte para crimes hediondos, inclusive o crime de corrupção política? Sou a favor da pena de morte para crime hediondo, mas... crime de colarinho branco, não sou a favor. Porque eu acho que o crime de colarinho branco, ele afronta a sociedade, mas ele não mata fisicamente. Não mata? Não mata? Não mata. Eu vou dar minha opinião, cara. Sua opinião. Escuta, vocês fizeram uma pergunta pro Chicão, deixa o cara responder. O assassino na rua, ele mata fisicamente uma pessoa... hoje. Vai a pena de morte. O colarinho branco, eu colocaria numa pena grande, tipo 20, 30 anos, uma pena sem condições de súrcice, mas não a de morte. Opinião pessoal. Para quem mais quer saber, Marne Barcelos. Minha opinião já foi muitas vezes dita aqui na Rádio Pampa todos os dias. Eu falo, claro que tem que existir a pena de morte. A pena de morte, o medo é que traz a segurança. A palavra é o medo é que traz a segurança. Exatamente. Carla Krieger. E eu já falei que eu concordo com o Vitorino, a pena de morte eu sou a favor, desde que a pessoa seja reincidente. Eu acho que de uma... Ou crimes hediondos. Eu também, eu penso isso, mas coisas políticas eu não concordo. Crime de maior potencial, reincidência em crime de maior potencial ofensivo, para mim não tem justificativa. Não tem que maltratar nada, o Estado não pode se vingar, ele tem que fazer justiça. Dá uma injeçãozinha, entrega o corpo para a família, se não tiver família, manda para as universidades, para as faculdades de medicina estudar. Eu concordo. É uma menos, aqui não vai sair, não vai matar eu não ninguém. sei se antes de pena de morte eu não pensaria numa prisão perpétua. Com a pessoa trabalhando do início ao fim. Bom, aí sim. Com a pessoa trabalhando do início ao fim. Eu diria que isso também, dependendo do crime. Eu acho que pena de morte seria algo muito leve, porque a pessoa não ia sofrer nada. Eu tenho uma máxima, né? Por exemplo, assim, estuprador. Sim. Tá? Que vá pra cadeia, porque aí vai sofrer. Não, eu acho que ele tem que ser internado no melhor hospital do estado, da cidade, do Brasil, saudável. Aí, quando alguma pessoa precisasse de um órgão, a gente ia lá, extirpava o órgão dele sem anestesia e dava para a pessoa. Sabe? Aí, mas tem que tratar ele bem, boa comida, tudo. E aí, assim, a Magda vai fazer o filme Jogos Mortais. Tu é estuprador? Tu já matou 10? Então, doutor... Olha, tratamento VIP pra ele. Eu acho que quando precisa, vou lá, te arranco um olhinho, te arranco Eu acho que pra crime hediondo, crime hediondo, pena de morte é algo muito leve, porque a pessoa não sofre nada. Eu acredito que ela tenha que sofrer algumas penalidades, sim, pra passar o que a pessoa que ela matou, que ela estuprou, passar na pele. Então tu concorda com a minha tese. Por que eu vou fazer um comentário agora extremamente pontual? Por exemplo, crime de morte, pena de morte para traficante, não. Por que não? Porque se tu quer dar pena de morte para o cara que trafica, tem que dar pena de morte para o cara que consome. Agora, essa não tem. Porque quem consome é o irmão do fulaninho que está nos ouvindo, o filho do Beltrano, que está na balada legal lá em Atlanta. Aquele é tão bandido quanto bala na cara.
Você vai botar o bala na cara prende de morte, você bota aquele cara. Agora a sociedade hipócrita não vai dar prende de morte pra esse cara. Vai dizer que ele é um doente, papapá. Na China, não. Dá pro cara que consome droga. Então, falar de traficante não é crime hediondo, vai ficar pra mim. Não, porque consumir seria crime hediondo. E ninguém tem coragem de dizer, consumir não é crime hediondo. Porque o filho desse cara está dizendo, está consumindo na noite. Sim, senhor, e a filha também. É isso aí. Olha aqui, ó, eu não quero deixar de... Então, o traficante pega leve. Eu vou mudar de assunto porque nós temos um telespectador que está nos assistindo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O nome dele é Bruno Moreira. E ele fala aqui, sou telespectador do programa via internet e tal. Gostaria de ouvir a opinião da bancada sobre as duas magistrais colunas de Jânio de Freitas, domingo na Folha, e sobre Mark Weisbrot, hoje no New York Times. Eu não li. Alguém leu aqui as crônicas? Não. De qualquer maneira, eu vou tentar levar adiante. A democracia, abre aspas, tá? A democracia está em perigo no Brasil. O judiciário está perseguindo injustamente aquele que mais deu independência às instituições para investigações contra a corrupção. Ele está reproduzindo o que está escrito. Abre aspas. A evidência contra o senhor da Silva está muito abaixo dos padrões que seriam levados a sério. Por exemplo, no sistema judicial dos Estados Unidos da América. Se fossem as provas tão sólidas e cabais, por que motivo o mundo jurídico estaria tão dividido? Inclusive o mestre Lênio Streck, que o Vitorino tanto gosta. Ou será que o Vitorino continuará fazendo carinha de nojo para opiniões contrárias a dele? As caretinhas dele me divertem. Saudações, Bruno Moreira. Bruno, você voltou a bater na mesma tecla, que é a de não existem provas. Eu assumi uma postura, eu só vou discutir com quem leu a sentença. E quanto ao doutor Lênio Streck, que é meu amigo pessoal, uma pessoa que eu gosto bastante, mas nós temos polos ideológicos diversos. Ele é um pensador do direito, ele é humanista, ele é justnaturalista, ele tem uma visão diferente do direito da que eu tenho. Ele tem um estofo, um cabedal profissional muito superior ao meu. Mas isso não quer dizer que eu não saiba ler uma sentença. Então, a tese que está sendo usada pela defesa e que o doutor Lênio Streck parece que defende é de que não se pode condenar alguém por indícios. Eu discordo. A condenação por indícios existe há séculos. O direito é farto em exemplos de condenação por indícios. Então, me parece que nós temos pensamentos diferentes. Agora, essa história de que o mundo jurídico está dividido, não está dividido, não. É 3% daqueles que estão do lado do Lula. São pessoas identificadas com a esquerda, identificadas com o PT, com o Lula, ou que defendem teses jurídicas diferenciadas, humanistas, justnaturalistas, como o caso do doutor Lênio. Agora, a minha tese, eu sou um positivista. Eu acho que lei foi feita para ser cumprida. Quem interpreta muito uma lei clara e tácita está legislando. Está mudando a lei ao gosto dele para justificar uma decisão pessoal, a partir de um processo de entendimento que ele tem. Lei não é assim que se lê. Desculpe, eu tenho uma posição diferente. Agora, não tem essa de contrariar ou não. O mundo jurídico é feito de contrariedades. Sempre que tem um advogado de um lado, num processo, do outro lado tem outro advogado. Não, olha aqui, outra coisa que... outra coisa que está... Aliás, está no osul.com.br, www.osul.com.br, que é o nosso endereço eletrônico do nosso jornal O Sul, que você pode ter nas plataformas que você quiser, é só baixar o aplicativo, não custa absolutamente nada. E tem aqui uma matéria boa que fala assim, o julgamento de Lula é um evento natural, disse o presidente Temer na Suíça. Natural também não pode ser, né? E ele está muito aborrecido porque este evento natural acabou tirando as luzes dele, né? Porque ele está em Davos, amanhã ele vai falar, o Fernando Meirelles está deitando falação por lá também, e aqui as repercussões não são tão grandes. Mas sabe que é até melhor que ninguém ouça o Michel Temer? Pois eu também acho. Porque o que ele tem dito de bobagem por aí não existe. Podia ficar bem ele só decepciona mais os brasileiros. Olha a abertura da ONU lá, do Congresso da ONU. Eu gostaria de recordar que futuramente ele vai estar no mesmo lugar do Lula.
Não dá. Com certeza. Não duvido, é verdade. Estão se protegendo. O caminho é esse, né? O caminho é esse. Gustavo, nós vamos... Perdão, concluir. Não, eu só queria dizer que a hora que essa rapaziada ficar fora da rede de proteção dos tribunais superiores, principalmente o STF, que cair em primeira e em segunda instância, onde os julgamentos são rigorosos, mas é um festival. Vai sobrar para meio, mano. Mais atualidades Pampa? Só amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, quando nós teremos um novo encontro com você. Até lá, durmam bem. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.